Aqui é Dilson Ramachandra, editor do Grupo Editorial Pensamento. Bem-vindos a mais uma live aqui do nosso grupo editorial e hoje com um tema que nós todos estamos sempre pensando, né? O novo normal aí pós a pandemia que realmente transformou 2020 numa visão distópica que, como alguns amigos meus da ficção científica falam, não existia nem nos nossos piores pesadelos. Então o tema será astrologia, pandemia e o novo normal, arquétipos, tarô e autoconhecimento em tempos de incerteza, com a psicanalista, astróloga e taróloga Verbena In. Nós vamos chamá-la agora aqui, né, para apresentá-la para vocês. Nós conhecemos ela através de algumas pessoas em comum no nosso meio e ela fez recentemente uma matéria muito interessante no UOL, né? Ela foi chamada para uma entrevista e nós achamos muito interessante para ela dar aí uma visão sobre todo esse processo, sobre essa era de incerteza que nós estamos vivendo. Então eu vou chamá-la agora aqui, nós estamos fazendo aqui a conexão. E enquanto isso eu vou falar aqui um pouquinho sobre ela. Ela é psicanalista, astróloga, taróloga, no ambiente terapêutico, voltado para processos ela passou por um processo de individual de transformação, de vida e carreira, que a fez abraçar todo o processo terapêutico a ela aí. Oi, Verbena, boa noite. Oi, Estamos Adilson, boa ouvindo? noite. Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Agora voltou, agora tá tranquilo. Já Tá? está aparecendo. Eu estava te apresentando aqui, falei que realmente nós estamos pensando agora nesse novo normal que nós vamos viver pós esse processo da pandemia, né? E nós vamos tratar como se desenvolver com autoconhecimento nessa era de incerteza com arquétipos ligados ao tarô, né? A astrologia, mais vistos por uma visão psicanalítica, né? Que é a sua formação. Então, eu estava falando para vocês, a Verbena ela é psicanalista, astróloga e taróloga no ambiente terapêutico voltado para todo o processo de desenvolvimento humano. Ela mesma passou por um processo grande de individual de transformação de vida e carreira e a que fez abraçar esse caminho terapêutico, colocando-se a serviço para ajudar outras pessoas que sentem necessidade de transformar suas próprias histórias. É isso, né, Verbena? Que bonito ouvir isso. É Obrigada pela uma trajetória muito oportunidade. importante. O trabalho dela está focado na transformação humana, nas mudanças das etapas de vida, para ajudar as pessoas a se reconectarem com o verdadeiro self, a verdadeira vocação delas, né, fortalecendo suas intenções sinceras e apoiando um redirecionamento de escolhas para uma vida mais autêntica. É isso que nós Uma vida mais precisamos assim. mais na nossa vida, né? Autenticidade é beleza. Eu sempre digo, então, dentro desse processo de autenticidade, temos que buscar a nossa essência. Então, esse é o trabalho da Verbena, né? Então, olha, é uma primeira pergunta inicial, Verbena, para você se apresentar, falar um pouco sobre o seu trabalho. Qual é o contexto astrológico da pandemia? Como você chegou nisso, né? Dentro desse seu trabalho, juntando arquétipos, né? Psicanálise, tarô e astrologia. Uhum. Vamos lá. A pandemia é um grande movimento de transformação, né? Nós estamos diante de uma oportunidade incrível, de parar a nossa vida, de parar o que estamos fazendo no modo automático para repensar prioridades, né? A Sim. pandemia colocou todo mundo em xeque nesse sentido, né? E foi muito interessante você trazer a palavra autenticidade, né? Porque a pandemia surgiu num espaço-tempo onde a energia que estava mais disponível pelo ar era a de escorpião, né? A gente teve os primeiros casos na China, Olha. logo na Uhum. entrada do signo de Sagitário, ou seja, essas pessoas se contaminaram no período do Escorpião, que é uma Uhum. energia de extrema verdade e autenticidade, né? Sim. Então, tem um pano de fundo muito interessante astrológico no contexto do surgimento da pandemia. Tem um alinhamento com uma estrela que se chama Corona Australis, né? Olha, né, a coincidência, entre aspas, do nome da estrela, que fica justamente entre uma constelação e outra, entre Escorpião
e Sagitário. Enfim, tem vários significadores, né? Como pano de fundo dessa pandemia. Sim. Muitos astrólogos previram um momento de dificuldade, né, na entrada de 2020, mas não estava muito claro o que seria. Estava ativado Saturno, Plutão e Júpiter num posicionamento bem desafiador. E quando Marte chegou ali, ficou um conglomerado, né? Aí realmente se deu o anúncio da pandemia, que foi em foi em março. E aí ficou mais claro do que se tratava, né? Uma ameaça realmente à vida, às relações, né? À nossa convivência, a forma como a gente executa os nossos trabalhos, tudo isso precisou ser repensado, né? A partir da Sim. pandemia. Então, muitos aspectos que eram tidos como certos e seguros precisaram ser revistos. E esse é o propósito de Saturno no céu, né? Fazer a gente reconsiderar aquilo que importa, as prioridades, reorganizar prioridades, né? E principalmente fortalecer a gente para ultrapassar momentos de dificuldade, né? Para a gente se reorganizar internamente Sim. também. Uhum. Entendo. Faz todo sentido, porque realmente imagina, né? Entre as duas constelações, você tem essa estrela, Corona Australis, entre Sagitário e Escorpião, né? Ou seja, é um processo de mudança e reorganização para algo maior do que o que as pessoas estavam vivendo nesse piloto automático, né? Uhum. Isso mesmo. Esse algo maior, né? A expansão que vem de Sagitário. A expansão do Uhum. humano. A gente precisa repensar relações, né? As relações estavam muito diminuídas, né? As pessoas ocupando apenas lugares de produtividade, mas as pessoas se Uhum. reduziram a peças, né? Nessa grande engrenagem. Peças a números sem autenticidade, né? Hum, É isso, né? É o recado do Rebelde, então, céu, olha, né? com relação a isso, né, a próxima pergunta, acho que ela já se encaixa bem dentro do que você já abriu aí a live falando desse trabalho todo. Ou seja, existe um mapa astral da pandemia, né, e que você pode ver os trânsitos disso em termos astrológicos e como isso se reflete aqui daquela forma que foi muito bem colocada na entrevista que você deu ali para o Universo, no UOL. Rebena, com a posição dos planetas, como ela se posiciona, né, se corresponde ao comportamento das pessoas dentro Uhum. da pandemia. Tá, claro. Porque a A gente não questão pode toda da desconsiderar. resistência, mudança, essas coisas, enfim. Como as pessoas estão reagindo, ou seja, se existe essa constelação e esse trabalho todo que está fazendo isso, qual está sendo a reação das pessoas? Como você está vendo isso como astrólogo e como psicanalista, como tarólogo? Vamos lá. A pandemia realmente foi algo que alterou a normalidade, né? E ela surgiu, foi anunciada numa época do ano muito próximo do Ano Novo Astrológico e da entrada do signo de Áries, né? Então, Áries tem uma questão de não tolerar muito ser mandado, né? É um signo de muita independência e autonomia. Nesse sentido, a gente teve alguns exemplos que se seguiram, né? As nações que tiveram dificuldade de impor um toque de contenção, de recolhimento das pessoas nas suas casas, as pessoas Uhum. especialmente desafiavam essas ordens, né? Itália, velho, Itália. Não é? Aqui no Brasil também a gente demorou para processar essa informação, Também. então aí a gente teve o período de abril, começo de maio, que é o signo de touro, que é um pouco mais teimoso, vamos dizer assim. Então, tem Uhum. reflexo no comportamento, né? As pessoas resistem um pouco à mudança, mas também porque mudar é um Sim. desafio humano, né? Alterar rotinas, né? Tirar o conforto que a gente tinha de fazer certas rotinas e hábitos, a gente precisou fazer isso meio que na marra, né? Imposto. Então não é fácil mudar, é sempre um desafio, né? Nesse meio tempo, Saturno, que é o planeta que é um grande ponteiro de relógio na astrologia, e ele sinaliza para onde a gente tem que olhar, o Saturno Uhum. entrou em movimento retrógrado. Então, ele pede mais profundidade, mais reflexões mesmo, para que a gente não fique no raso,
né, as questões apresentadas e postas pela pandemia precisaram ser enfrentadas mesmo, corajosamente. Então, isso requer um tempo para a gente ir assimilando que mudanças são essas, né? Principalmente aquelas rotinas do dia a dia que davam para a gente segurança na questão do conforto e bem-estar, né? Que tiveram que ser repensadas. Então, o conforto do seu trabalho agora é diferente, né? Agora a gente trabalha à distância, todo mundo teve que se adaptar às tecnologias, né? Algumas profissões tiveram que se reinventar, né, para as pessoas continuarem trabalhando. Não que esses mecanismos não estivessem disponíveis, que bom que eles já estavam, para que a vida não parasse completamente, mas foi um grande exercício de criatividade nesse sentido, né? Então, para colocar a criatividade em ação, a gente precisa estar disposto ao movimento, né? E aí é o desafio da mudança, a gente ter energia para se mover, né? Na direção daquilo que não é conhecido. Com relação a isso tudo, ou seja, com esses planetas retrógrados, quer dizer, então, o desafio você sente que foi mudar, né? A dificuldade de entender que a gente é feito de tá diante de limites, né? É isso, né? Claro, novos limites, né? Então, desde o limite do distanciamento físico, agora a gente não pode mais se abraçar, né? Então, estar com as pessoas queridas é um desafio. A gente passou a ver pessoas queridas como potenciais contaminadores. Então, olha que inversão, né, dos limites de convivência. Outros limites também que a gente teve que ultrapassar foram relativos a coisas que a gente imaginava que nunca aconteceriam. Por exemplo, uma empresa inteira dispensar seus funcionários para trabalharem à distância, ou em turnos alternados, com uma redução significativa da produção, do lucro correspondente, né? Todo mundo precisou se adequar a essa nova realidade. Então, são mudanças que, num cenário cotidiano, levariam anos para ser implementadas, elas foram implementadas muito rápido. Essa é uma característica do Saturno, que estava entrando em Aquário, que é um signo muito dinâmico, né? E que foi quando entrou em Aquário que se deu a pandemia, né? Então, Aquário é um signo de ar, de extremo entusiasmo e entendimento, rapidez de raciocínio, de lógica, de desenvolvimento tecnológico e, principalmente, de ultrapassar os limites do conhecimento humano e especialmente da ciência. Então, o contexto da pandemia ativou todas essas características do signo de Aquário, né? Que foi quando Saturno entrou lá, a gente precisou se dar conta dessa realidade, que mudou extremamente rápido. Dentro desse processo todo, ainda dentro dessa pergunta, você sente que houve muita dificuldade entre processos opostos, como ruído e sintonia, reflexões profundas contra negação e escapismo, com relação a esse processo? Como você vê isso? Sim. A época de maio não colaborou muito, porque em maio é o período de touro, né? As pessoas estão um pouco mais confiantes nas suas seguranças e certezas internas e com dificuldade, então, de assimilar um posicionamento diferente daquele que sempre funcionou antes, né? Então, teve uma resistência que tem a ver com a mente coletiva, né? Nesse sentido. Mas também tem um traço humano, né? Tem um traço humano aí, que é a negação de uma situação que nos ameaça. A gente não quer enfrentar aquilo. Eu prefiro não acreditar que isso está acontecendo. Então, acabo reduzindo o perigo do contágio, né? É um tempo muito grande de assimilação da realidade, né? Precisa de mais tempo, né? Aquário é muito rápido, nem todo mundo tem essa velocidade, né? A gente precisou de mais tempo para assimilar o que estava acontecendo. Então, nesse meio tempo, acontecem essas reações humanas, né? Negar, se afastar daquilo por negação, ou escapar mesmo, né? Então, a gente viu um aumento significativo do consumo de bebidas alcoólicas, e escapos, né? Para não ter que
entrar tão profundamente em contato com isso, porque dói a gente perceber que precisava de novas referências, né, paradigmas de segurança. Então, trabalhar todos os dias, talvez, não seja a melhor maneira de gerar sustento e renda, não naquela forma de trabalho que a gente tinha Como antes. estava anteriormente, né? Uhum, uhum. Uhum. E esses comportamentos, Verbena, assim, você sente que eles estão apoiados em reações instintivas, ou seja, de ir contra o processo que está vindo para mexer com você, e aí, assim, acaba tendo cuidado, excesso, preocupação, processos de alerta de fuga, coisas assim. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Ah, então, eu acho que cada um aí tem uma expressão própria para lidar com o risco e o perigo, né, a que fomos apresentados. Porque é um perigo de morte, né, que a ameaça é mais assustadora do que essa. Então, é Sim. algo realmente muito sério, né? Então, passada essa fase da negação, do escapismo, onde a gente tenta não entrar em contato porque é tão sério assim, né? Talvez a gente não dê conta, a gente vai postergando, mas vai ter um momento que a gente precisa enfrentar, né? E constatar que existe essa ameaça mesmo. Nessa hora, o mecanismo de alerta e fuga, né, pode ficar ativado, a gente interpretar esse risco, então, como muito ameaçador, e entrar, então, numa regressão, aí eu vou entrar no campo da psicanálise, e aí entrar numa Sim. regressão dos comportamentos, né, e ir lá para padrões que foram estabelecidos ainda na infância. Então, algumas pessoas podem regredir para comportamentos mais orais, né? Se tiverem alguma catequia oral, então o alcoolismo está aí, muito, porque estão em casa lidando com ansiedade, não pode sair, não tem, né, uma outra diversão, acabam se divertindo nas conversas com a mesa, né? E aí acaba entrando em contato com algum tipo de satisfação oral. As Sim. conversas também, a gente colocou os mecanismos todos para trabalhar a nosso favor, né? Então, a gente se contatar e não deixar de conversar com as pessoas queridas. Então, também é uma Sim. maneira da gente manter, né, o conforto do afeto. Então, é colocar esse conforto do afeto vinculado a alguma atividade relacionada à oralidade. Isso é uma regressão do comportamento mesmo, né? A gente vai lá para a infância, na época em que a gente encontrava muito amparo e conforto na zona oral. Uhum. Né? Sim. Existe uma outra forma também de se adaptar a isso, né? Que aí é uma outra fase do desenvolvimento, que a gente chama de fase anal, que tem mais a ver com controle, o exercício do controle. Então, são as pessoas que ficaram Uhum. contando o dinheiro, acompanhando a conta corrente, muito preocupado com recurso, com alocar direitinho esses recursos, fazer um planejamento de eu tenho dinheiro para tantos meses, depois disso eu preciso rever, e até os estoques de papel higiênico, né? Que a gente vê as pessoas correndo para fazer o estoque de papel Exato. higiênico. Tem a ver com Aham. essa Nossa, é uma ótima leitura necessidade. a sua, com essa conexão. Então tá aí o enigma do papel higiênico. Tá aí o enigma, Adilson, na necessidade Entendi. de controlar todos os cenários, porque a Sim, pandemia é um ambiente de insegurança, incerteza extrema. O que vem depois, totalmente. né? Uhum. É um processo de resgate de ordem diante da incerteza, né? Uma nova ordem. E aí, dentro disso, você entra em processos de modelos de liderança, né? Como é que você viu isso daí? Quer dizer, o modelo de controle e poder masculino e o processo de criatividade feminino de ter que se reinventar, né? Ó, que interessante, né? Essas Uhum. possibilidades, encaminhamentos que a vida vai oportunizando. Existe sim uma necessidade de liderança diante de um cenário de incerteza. Né? Por isso que se cobra tanto dos líderes, né, cada líder da sua nação, de que eles Uhum. desempenhem esse papel de grandes reorganizadores, para que, na falta daquelas certezas anteriores, eles possam encaminhar com otimismo, com positividade, para que a gente Sim. recupere a confiança, né? E o Uhum. sentimento de união, que é muito importante em momentos de crise.
né? Então, se a Sim. gente pensar num microcosmo familiar, né, as pessoas passaram a ser mais solidárias entre si, né? Vizinhos Uhum. passaram a ser mais solidários, dentro da própria casa, as pessoas serem mais colaborativas. Por quê? A gente instintivamente vai para esse lugar da cooperação, né? Sim. E num cenário macro, a gente espera também esse sentimento de união, né, de cooperação e uma liderança inspiradora que nos guie assertivamente, então, dentro dos critérios da ciência e dos possíveis exemplos, né, bons exemplos, Uhum. para que a gente ultrapasse esse momento de insegurança. Né? A gente precisa encontrar Uhum. essa inspiração, é uma necessidade humana. Né? Uhum. E você tinha perguntado sobre os modelos, né? Então, um modelo Sim. de liderança e outro, né? A gente tem, sim. Aí é uma questão arquetípica, né? Muito ancestral. Modelos mais ligados ao padrão do masculino, né? Que levam para uma Uhum. atitude de contenção, de gasto. Vai faltar, então eu preciso controlar. Muito baseado nessa falta, né? Então, O controle, né? administrar isso, o controle, né? Isso tem mais a ver com o padrão da energia do masculino. Não necessariamente de Sim. homem, mas Sim. talvez um homem sustente Arquetipicamente, mais né? esse padrão, sim, né? Uhum. Então, o controle pela autoridade, pela imposição, né? Sem muito diálogo, né? Eu vou impor o que eu acredito e pronto, né? Então, essa é uma postura mais masculina. E que fez sentido em alguns países que adotaram, por exemplo, o extremo controle, todo mundo sendo testado, Sim. documentado, a gente vai acompanhar a evolução da doença. Então, serve para certos propósitos, né? Essa postura. E a Argentina, gente... Nova Zelândia pegaram esse tipo de polo e foram em frente e controlaram fantasticamente a pandemia. Então, a Nova Zelândia tem uma coisa híbrida aí, né? Porque lá a gente tem Sim. uma liderança feminina que também Uhum. estava conectada com outros aspectos, que tem mais a ver com a solidariedade e a criatividade. Então, Sim. lá foi massiva a campanha, afirmando que nós podemos vencer o vírus. Então, essa mensagem do Exato. nós, ela já é cooperativa, né? Ela é Já é cooperativo, envolvente, perfeito. Você tem razão. engajadora. E Uhum. esse padrão da integração, ele é mais do feminino, né? Do Sim. acolhimento, de Sim. oportunizar as mesmas chances para todo mundo. Isso está um pouco mais para o feminino. Né? Então, Sim. talvez a liderança ideal unisse esses dois paradigmas, Esses dois né, paradigmas, né? Perfeito, em equilíbrio, né? Que é em como o Jung equilíbrio. coloca, ou seja, o masculino e o feminino num processo de equilíbrio do ânimos e da ânima em escala global, planetária, num processo de cooperação, né? Né, seria, né, Então, seria um salto evolutivo. Eu acredito que seja seria. essa a intenção daquela pessoa Uhum. da OMS, né, que geralmente faz alguns pronunciamentos, e teve um Sim, pronunciamento que ele até chorou, né, que falou como a uhum. gente não é capaz de se unir para vencer esse desafio, né? Então, Exato, talvez nem se a isso, gente... né? Nem isso. Exatamente. E dentro disso, acho que isso agora leva realmente para essa terceira pergunta, que já que nós estamos falando desses processos, né? Verbena, os arquétipos que podem influenciar, quais são os arquétipos que podem influenciar inconscientemente essas reações instintivas? Pensando no tarô, você Uhum. poderia falar? Vamos lá, vamos lá. O tarô é um sistema de cartas, né? 78 cartas, e a gente tem uma divisão entre elas. Existe uma sequência que se chama arcanos maiores, são duas cartas que seriam consideradas mais importantes, porque elas têm muito a ver com experiências arquetípicas, então, né? Dessas de movimentos mais fortes diante da vida. Né? Sim. Então, dois arquétipos estão super ativados na mente coletiva. O primeiro é o arquétipo do imperador,
né, que está muito próximo dessa liderança mais no padrão do masculino, controladora, impositiva, pela Sim. autoridade, né? Aqui eu mando. Então, uma figura que, por exemplo, está muito conectada com esse padrão é o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque ele sustenta muito essa postura de controle, né? E aí a gente vai ver como é que isso vai ser conduzido, né? Mas é um arquétipo muito presente na consciência, né? Essa imposição, essa postura mais impositiva. E existe um outro padrão, né, apresentado pelo tarô, que é o da imperatriz, né? Sim. A imperatriz, ela tem uma postura muito mais ligada com a presença da criatividade, é uma presença mais dinâmica. Então, se algo não funciona aqui, vamos testar desse outro modo, mas sempre com boa vontade, no sentido de atitude, né? Então, ela está muito mais próxima de um fluxo de criatividade, né? E flexibilidade, que eu acho que aí é interessante. Enquanto que o imperador no tarô é uma figura muito austera e rígida, né? Ele está sentado num trono, né? Sim. A imperatriz, ela tem outra postura corporal, né? Ela está sentada confortavelmente, cheia de almofadas, e aí ela Sim. tá mais deitada, assim, meio lânguida e tal, e aí ela tá segurando, inclusive, alguns adornos, então mostrando o quanto ela está confortável, né, nessa posição, De e poder, né? tudo ao redor é de poder também, mas tudo ao redor dela cresce e tem oportunidade de crescer, né? Que é o grande Sim. Não é um poder imposto, mote da né? energia feminina. Dá chance para tudo crescer e prosperar. Hum. Sim. Então, esses dois É, arquétipos, eles estão muito presentes, Adilson, hoje, né? sim. São dois direcionadores, então, das figuras de liderança, são muito presentes. Uhum. Esses arquétipos ligados com o tarô, como você poderia correlacioná-los dentro desse momento da pandemia, ligado com o mapa astrológico disso aqui no Brasil? Uhum, tá. Bom, aqui no Brasil, a pandemia se relaciona com alguns aspectos do mapa do próprio país, né? Coincidiu logo com a entrada também do Ano Novo Astrológico, então foi um período muito desafiador mesmo. E essa energia Foi ficaria juntinho com o Vesak, né? impregnada. Então, Vesak foi um pouquinho depois, Foi um foi em pouquinho depois maio do já. Vesak, né? Que é um novo Foi. esotérico, né? Exato, exato. Mas na entrada do Ano Novo Astrológico, que é por volta de 21 de março, então realmente os céus estavam bem intensos, né? Tinha a presença de Marte nessa região do céu, onde tinha um aglomerado lá em Capricórnio, né? Então isso realmente ativou um período de dificuldade, né? Capricórnio é um signo de muito esforço, perseverança, fazer o que é correto, não se desviar da regra, que é uma coisa muito importante, né? Então, essa consciência ficou impregnada para todo o ano astrológico, que só vai terminar em março do ano que vem, né? E aí a gente está Março vendo do ano que como é vem? necessário isso, né? A gente seguir a regra, seguir as orientações, não desviar, não esmorecer. Hoje, por exemplo, a gente está sob o signo de Leão. Isso traz para as pessoas muita ousadia, né? Muita vontade de desobedecer, entre aspas, né? Mas de fazer o que eu quero, né? De talvez dar uma Sim. burladinha na regra, né? Uhum. Então, esse é um aspecto a ser considerado, porque a gente está num período maior de um ano, onde é muito importante a gente seguir a regra, né? Então, Uhum. os astros vão dando esse tom, assim, quando a gente consegue fazer essa Olha, leitura, perfeito. né? A gente pode ajustar as nossas condutas para ir Sim. acompanhando um fluxo mais positivo, não precisa brigar com os céus, né? Sim. É a conexão que realmente nós temos que fazer para juntar o processo todo da imperatriz e do imperador, dessas posturas masculinas e femininas e não evitar controle, mas simplesmente você saber dosar essas energias e ver onde nós vamos estar daqui a um ano, né? Uhum, claro.
E aí, Até porque, realmente. desculpa te interromper, mas o Mas fala. prognóstico é muito bom para o ano que vem, né? Ah, O vamos prognóstico falar é isso daqui muito mais um melhor. pouquinho. Que assim, temos ainda algumas perguntas aqui. Eu quero te perguntar algumas coisas relacionadas com sua parte do seu trabalho, porque você é psicanalista, como foi no seu consultório, mas eu vou ainda continuar aqui um pouquinho, porque tem aí umas leituras complementares no final, e eu quero que você fale como isso vai ser mais aí para o ano que vem. Agora, dentro de tudo isso, Verena, como assimilar realmente essas mudanças causadas pela pandemia? Dentro do processo de organização interior, que não é mais possível, frustração, esse empacamento, essa impotência, né, as mudanças inevitáveis, quer dizer, você trazer tudo isso para o consciente, vivenciar isso de novo, né, de uma outra forma, quer dizer, viver realmente, conviver, né, com a dor. Como lidar com tudo isso? Quer dizer, como assimilar todas as mudanças que essa pandemia está trazendo para a gente? Pode se demorar e palestrar tranquilamente que a gente tem tempo. Obrigada. Eu acho que estamos todos diante de um grande processo de luto coletivo, né? Em Olha maior ou só, menor medida, todos nós tivemos exatamente. que nos despedir de um mundo conhecido, né? E algumas pessoas tiveram que se despedir de pessoas reais, De pessoas reais né? mesmo, familiares, pessoas amadas, né? Gente próxima. Né? Isso mesmo. Ah, então, existe um período para que tudo isso seja elaborado, né? A gente chama esse processo de luto, que é a fase da vida onde a gente vai elaborar a perda, né? A gente associa muito luto, essa palavra luto, a uma morte, né? Mas Uhum. na visão, né, da psicologia, da psicanálise, luto está atrelado à ideia da perda de algo muito querido, que pode ser também um aspecto simbólico da nossa vida, uma representação, uma situação, né, que mudou e mudou definitivamente. Então a gente Sim, também precisa elaborar esses outros lutos, né? A pandemia colocou todo mundo em contato com algum luto, né? Foi uma relação de trabalho que precisou ser ajustada, talvez não ficou bom, talvez não ficou da forma como eu gostaria, né? A gente está sim. vendo um grande índice de separações de casais, né, diante da Uhum. pandemia, né? Também elaborar, então, o luto dessas relações que terminaram. A gente está vendo ajustes, por exemplo, na distribuição de renda, né? Pessoas que tinham uma certa experiência profissional, então talvez diante da mudança dinâmica do mercado, elas esperavam receber algum tipo de recompensa ou de reconhecimento, e o cenário do Uhum. mercado mudou completamente. Elas estão recebendo uma recompensa reduzida em relação à expectativa que tinham antes, porque o mercado era diferente. Então, são vários lutos possíveis, né? E a gente tem também o luto real de pessoas que foram, que faleceram e que não puderam, por exemplo, ser veladas, porque no contexto da pandemia, né, a gente preza para não contaminação. Então, principalmente nesse lugar da falta de uma despedida adequada, né, daquela situação, daquele ente querido, fica um pouco mais difícil a gente entrar em contato com esse processo do luto, né? Uhum. Mas ele é um Ou processo seja, necessário, muita necessário, frustração, muita impotência, né? muita impotência. Você usou uma ótima Uhum. palavra, muita impotência. Uhum. Essa é uma situação diante da qual a gente não tem certeza de nada, não tem nem certeza sobre o melhor protocolo clínico para lidar com essa doença, né? Pouquíssimo tempo de estudo para o tamanho do alcance que tem essa ameaça. Então, como sobreviver a tamanha insegurança e impotência? Né? Porque a gente talvez não possa fazer nada a respeito disso, né? Até que todos os fatos sejam exatamente conhecidos, destrinchados e comprovados cientificamente. Sim, sim. Então, entrar em contato com o luto, todo mundo
tem o seu grau de resiliência para entrar em contato com isso. Mas estamos todos expostos, né? Aí esse é o ponto. Estamos todos expostos a esse grande luto coletivo pelo mundo que a gente conhecia e que talvez a gente não vá voltar para esse mundo conhecido, né? Ainda que a ameaça seja dissipada lá na frente, a gente não vai retornar para aquele ponto onde estávamos, né? O mundo já se atualizou e a gente vai ter que se adaptar, então, ao novo normal, né? Essa realidade ampliada, depois desse processo de transformação todo que todo mundo está passando. Então, o luto é essa despedida de algo que não será substituído. O que aconteceu antes, o que havia antes, as seguranças anteriores, elas realmente se terminaram. Então, exige um tempo para que a gente possa tanto adaptar essa percepção consciente a respeito do que foi perdido, né? Como também se mostrar, então, disponível pela aceitação, né? Para uma etapa nova. Sim. E aí a gente pode lembrar das 5 fases do luto, né? A gente tem essa referência de que existem estágios, né? Etapas para a gente entrar em contato com esse vazio, né? Esse lugar da ausência que o luto promove. Então, a um primeiro momento, a gente pode estar negando, né? Aí a gente vai poder entrar em outras etapas. Elas nem sempre acontecem na ordem, né? Mas as 5 etapas são a negação, a raiva, sentir muita raiva do que aconteceu, se sentir injustiçado do que aconteceu, faz parte do processo. A gente, A esse maldito negociação. vírus, todo mundo falando, né? Aquela coisa, e bravo, né? É, Aí depois, mas se eu fizer isso, se eu tiver aquilo, vem outras fases depois, né? esse e se é a negociação. É a barganha, né? É a barganha. E se eu não tivesse saído? E se eu não tivesse feito tal coisa? E se eu não tivesse respondido dessa maneira? Né? Tem uma fase em que a gente vai reavaliar as nossas condutas e talvez a gente queira negociar mesmo com esse passado muito próximo, mas já é passado, né? Não tem mais como voltar atrás. Não tem tem. mais como, né? E aí a gente pode ir, então, para esse lugar que a gente chama de depressão, mas é esse momento do lamento, da tristeza, né? De realmente encarar o fato, perdi esse trabalho, perdi essa relação, perdi essa pessoa, perdi a vida que eu tinha antes, perdi o conforto daquela casa que eu morava e agora eu preciso morar em outra casa, perdi o contato dos amigos, a gente perdeu alguma coisa, todo mundo perdeu. Encarar a dor sem substitutos, né? Nessa perspectiva freudiana, que você realmente tem que olhar e saber, estoicamente, sofre e aguenta-te, porque não há outra solução a não ser realmente passar por esse processo. Tem que passar, tem que passar. O Freud coloca essa questão como um rompimento de um elo, né? Então, todas essas coisas perdidas, elas eram investidas de afeto, né? A gente dedicou afeto àquelas pessoas, dedicou afeto àquela relação de trabalho, àquela relação de amizade. Existe um esforço para conquistar uma posição, por exemplo. Precisei cumprir toda uma trajetória para ter o título profissional que eu tenho hoje e, de repente, esse título profissional talvez não me sustente mais no lugar onde eu gostaria de estar. Então, era algo investido, né, de esforço, de afeto. Aí o Freud fala, no luto a gente rompe esse elo, né? Então, cadê? Tem um tempo para a gente assimilar, né? Então, passando por esse momento, então, da constatação, realmente, isso aconteceu comigo, isso é a depressão, né? Mas se a gente não passar por aí, a gente não conclui o processo. A conclusão se dá com a aceitação. É isso. Quando eu chego na aceitação, aí o processo tem condição de ser integrado na consciência, valorizando aquilo que existia antes, né? Honrando aquilo, mas
a aceitação abre um espaço do lado de dentro para que a gente busque outros afetos, né? Para a gente se direcione, então, para outros afetos que vão manter a gente também motivados e conectados com a positividade, né? Com a Sim. vida, com a É pulsão de porque você vida. precisa do luto para valorizar o processo do que foi perdido, se reinventar de uma forma resiliente para realmente ter abertura para o que vai vir de novo, porque a vida continua, né, Ver? A vida continua, exatamente. O que não dá é para a gente fazer de conta que não está acontecendo nada. Aí É, realmente não ficar dá. só Por na exemplo, negação, no primeiro estágio, não dá, né? no primeiro estágio, é. Então, exigir que as pessoas trabalhem como se nada tivesse acontecido, cumprindo as mesmas horas, ou talvez até mais, porque agora elas não estão mais no deslocamento, enfim, né? Ou exigindo que as Sim. crianças continuem aprendendo à distância, com o mesmo rendimento, enfim. Sendo que a Uhum. infância precisa muito do contato físico, do lúdico, Sim. né? Então, Sem atrapalhar fazer de seu home conta, office, as lives. né? É, Mas passar por isso ligado no automático não é legal, né? não, sem condições. Então, o importante é que exista um momento para a gente fazer, primeiro, para que a gente possa elaborar tudo isso, né? E na medida do possível, fazermos rituais de passagem, né? Que eu acho que é isso que Sim. falta um pouco para esse contexto da pandemia. Né? Pensar nessa grande pausa que nós precisamos fazer, todo mundo fez a sua maneira, mas uma grande pausa para repensar a vida e as prioridades como um rito de passagem, né? Para que a gente Sim, não há perceba uma que morte, estamos há uma transformação, né? Há uma mudança e você transformar essa dor num rito de passagem para algo maior. Né? para algo maior, que é um estágio de consciência ampliado, né? A gente Sim. percebe que para lidar com a pandemia, nós tivemos que entrar em contato com questões que foram além da saúde pública, né? Então, a gente Uhum. precisou repensar vários aspectos da vida. Por exemplo, quando a gente ouvia falar da Greta Thunberg, que é aquela ativista ambiental, né, propondo que a É gente capa da Esquare reduzisse a agora, né? emissão. Então, que a gente reduzisse a emissão de gás carbônico, por exemplo, né? Nossa, quanta oposição, isso vai ser impossível. Se a gente fizer um plano de 20 anos, isso vai ser impossível. Parece que não, porque só pelo fato da gente ter reduzido a circulação de carros, né? Das pessoas se Uhum. deslocando o tempo todo, a gente já reduziu. Então, isso é um Com fato certeza. incontestável, aconteceu, né? Começaram até a Além ouvir trombetas do apocalipse, porque você tem menos barulho, né? E aí começou a ouvir ali aquela coisa dos fenômenos de rotação da Terra, as pessoas já imaginando um monte de coisa, ou seja, tudo você pode reinventar, né? Uhum. Sim, e principalmente eu acho que essa ideia da conexão, de estarmos todos conectados, que Sim, o vírus indiretamente mostra isso, que não adianta algumas poucas pessoas terem acesso ao melhor tipo de saúde, né, de tratamento de saúde, porque elas podem se tratar aqui, mas elas podem se recontaminar se uma outra pessoa não tiver o mesmo acesso. Né? Então, olha para onde caminha essas reflexões. Elas vão muito além do cenário da saúde, do restabelecimento físico apenas. Né? perfeita Então, essa se sua deve. citação. Tem muito para a gente aprender com isso. Né? Tem. E eu acho que são provocações que essa pandemia vai deixar, para que a gente corra atrás de soluções que realmente implementem um acesso universal à saúde, uma Sim, garantia de saúde para todos os níveis da população, né? Sem desconsiderar nenhuma faixa nem outra. Para a gente repensar a distribuição de renda, por exemplo, porque se as pessoas não receberem, né, nenhuma renda mínima, também não vai ter nem um mínimo comércio funcionando. E aí, o que a gente faz com essa produção que já está pronta? Né? Se a gente não tiver dinheiro circulando, sim, como faz? Né? perfeito, Então, está perfeito. tudo interligado. Essa pandemia Tudo fez está com que a gente visse, interconectado. ampliasse o olhar. A gente não está só tratando de uma questão de saúde, a gente está tratando de uma questão de convivência humana.
Sim, é o que a Carolina Chiarelli falou agora, que muitas lições nós estamos aprendendo porque estávamos num nível de individualismo tão absurdo, ficando cada vez pior, né, com esse egocentrismo, e não entendendo que a quarentena tem uma lição para cada um de nós e lições importantes de reconexão com nós mesmos, para nós encontrarmos outras conexões, novas conexões, algo que nós não havíamos nos permitido anteriormente, para poder entrar em algo maior e ver o quão preparado nós estávamos para coisas que estavam latentes ali em nós e que ainda não havíamos nos dado conta que temos essa potencialidade, né? Ai, que bonito que você falou agora. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está pronto para dar esse salto, né? E o fato de da maioria das nações ter conseguido fazer adaptações, concessões, medidas políticas, públicas e tudo mais, para que isso se implementasse, mostra que a gente sabe qual é o caminho, né? Tanto no micro como no macro. Na nossa vida individual também, a gente sabe qual é o caminho agora para lidar com essas incertezas todas, né? E eu acho que esses meses de pandemia, de recolhimento, fizeram com que todo mundo entrasse em contato com essa força interna, aí sim, para a gente recuperar a confiança, né, em dias melhores. É muito importante que a gente mantenha o horizonte, né? Um Sim, horizonte positivo para onde a gente se direcionar e ir testando caminhos, né? A gente pode. sim. E sair um pouco do medo, né? Quer dizer, se você tem tantas incertezas e está tudo dessa maneira, por que não arriscar abrir os seus caminhos, ver novas perspectivas para essas aberturas que estão acontecendo na sua vida justamente por aquilo, né? Então, dentro disso, Verena, eu queria partir para essa pergunta que, assim, ela é quase já de fechamento, mas tem aí as nossas mensagens finais ainda, que o tempo ele vai voando, né? Realmente ele vai. Passa muito Cronos é, rápido. Cronos, ele realmente ele é implacável, porque nós não conseguimos ainda viver no tempo de Aion e de Kairos, que são os outros aspectos, né, de Saturno, mas eu acho que podemos viver esse tempo da alma e esse tempo do espírito concomitante com o tempo de Cronos também, né? Então, Verena, olha, em termos astrológicos, o que você sente assim, o que nós podemos ainda esperar, né, da pandemia dentro deste momento quase pós-pandemia, que ainda demora um pouco aí para acontecer de uma forma global, né? Estão vendo aí as vacinas para 2, 3 semanas, Rússia, Inglaterra, vários países. Como encontrar um propósito? Como ressignificar, dar sentido a essa experiência que nós estamos todos juntos passando nesse momento? Uhum, uhum. Eu gosto de uma expressão bem popular que circula pelas redes, que é uma hashtag Vai Planeta. Eu acho que a gente está nesse momento, vai planeta, vai. E acelerar o processo de transformação, então. Né? Coisas que poderiam demorar anos por conta da resistência, das ideias, né, inovadoras e tudo mais, e a gente está tendo que fazer isso numa velocidade muito rápida. Né? Uma Sim, adaptação maciça aos meios de telecomunicação, à tecnologia. Cada vez mais a gente está vendo um mundo globalizado, onde as pessoas estão expostas à informação em tempo real, e as pessoas do mundo inteiro, né? Poxa vida, há 20 anos atrás a gente podia se desencontrar seriamente por uma mensagem não ter chegado, né? Hoje isso não acontece mais. A gente está exato, aqui, ó, longe, né? E unidos, e quanta exatamente. gente está aqui unido com a gente nesse momento, porque a gente ultrapassou essa barreira. Mas levou 20 anos, pelo menos, né? Para a internet se Sim. popularizar, capilarizar. Então Uhum. a gente está diante de um implemento sem precedentes, né, humano. Né? Até onde a gente pode ir se todo mundo pensar juntos em soluções para a saúde, mas em outras soluções também para que epidemias como essa não impactem tanto. Talvez a gente tenha super desdobramentos aí na área da saúde, da tecnologia, do conhecimento científico, né? Então a gente está numa massa crítica aí, borbulhando, né? Muita gente pensando ao mesmo tempo, com o mesmo foco. Então, a tendência é a gente ter um crescimento exponencial, sim, né? E os astros dizem isso, viu? Os astros dizem isso. Ah, vamos Então, às boas Saturno. notícias um pouco agora, né? Depois de tanta resiliência, luto, sofrimento, encarar isso de frente, as mudanças, as transformações, o que advém de tudo isso, né? Vamos lá agora, né? Sim, um grande aprendizado.
o tempo, desde que essa epidemia foi declarada, a gente percebeu que coincidiu também com o movimento de retrogradação de Saturno, né? Então, Saturno vai sair da retrogradação no final de setembro. Isso por si só já é algo alentador, né? Porque Saturno está domiciliado em Capricórnio, que é um signo de bastante esforço e resiliência, que é o que o mundo está pedindo, né? A vida está pedindo. Esforço de cada um e resiliência. Mas ele vai na direção de Aquário, né? E quando chegar lá em Aquário, mais para o final do ano, aí outros planetas se encontram com Saturno, Júpiter, inclusive, que é um significador de boa sorte, de proteção, de expansão do conhecimento, principalmente, né? Ah, que fantástico. Sim, e vai ser muito bonito, vai ser na semana do Natal esse encontro, em Aquário. Então, inaugura um período de mudança mesmo, de mais confiança na vida, da gente refazer as nossas certezas, né? Então, tudo indica que a gente vai ter, sim, algum avanço tecnológico importante nesse meio tempo, até o final desse ano, que pode ser implementado, então, no ano que vem, que os prognósticos são totalmente diferentes para o ano que vem. A gente tem um ano com muito mais positividade pelo ar, né? Entendi. Esperando todo mundo. Com a entrada definitiva, então, de Saturno em Aquário, e aí Saturno vai ficar reinando lá em Aquário por pelo menos 2 anos e meio. É um tempo ótimo para a Dois gente anos e meio, incorporar, então, perfeito. esses novos paradigmas, porque aí a gente já vai ter experimentado coisas que funcionem, né? E isso já vai estar mais integrado à consciência. Uhum. Eu estou vendo aqui que nós estamos com mais tempo agora, então nós vamos poder explanar mais essa coisa toda. Ou seja, Opa! exato. Então, essa questão do rito de passagem, ver esse luto se transformar num rito de passagem, por essa visão mais junguiana, realmente nós vamos conseguir, então. Eu sou Isso que você otimista, colocou né? aqui. Eu sou otimista. Eu acredito no potencial humano. Eu acho que a gente vem programado para crescer, se desenvolver, para prosperar, para amar, para ser feliz. E eu acho que o ser humano é incrível em se reinventar, né? Uhum. Mesmo diante de todos os registros históricos de guerra, mesmo de outras epidemias e doenças, Uhum. nós fomos capazes de superar, né? Países que têm uma tradição histórica maior, nações que estão de pé há muito tempo, a gente pode visitar ruínas, por exemplo, onde as pessoas reconstruíram exatamente como era antes, né? Eu tive a Eu vi oportunidade. essa reportagem, achei muito legal. Sim, e preservar aquilo, né, a memória. Então, nós estivemos Uhum. aqui, houve um ataque, bombardearam essa igreja, mas a gente reconstruiu exatamente como era antes. Então, o humano tem essa capacidade de resistir, né, e de Sim. superar. Então, eu Uhum. acredito no humano. Aquário é um signo humanitário, então que vai Uhum. impulsionar também a gente para esse Uhum. movimento, né? Uhum. E acredito, assim, fundamentalmente de que os astros também sinalizam caminhos que são a melhor direção para a gente. Né? Se a Uhum. gente se afinizar com o que eles estão mostrando, também a gente supera mais facilmente os desafios, não fica brigando com as situações. Né? Então, eu Sim, acredito muito na vê-los como capacidade de oportunidade de reinvenção. desenvolvimento, né, de mudança da consciência para algo maior, né? Então você vê que assim isso tudo que nós estamos vivendo vai ser uma nova chance dentro dessa questão toda astrológica que está vindo no pós-pandemia, também de incorporação de novos paradigmas, né, para a gente mais humanitários, mais conectivos, mais colaborativos. Você vê dessa forma, né? Colaborativos. Essa palavra cabe muito bem para Saturno em Aquário. Então, eu acredito que mais rapidamente a gente vai incorporar processos colaborativos, né? Então, uma economia solidária, uma convivência colaborativa com as pessoas próximas e ir ampliando essa noção para outras dimensões da vida, né? Sair da esfera individual e ir para a vida pública mesmo, né? A gente, por exemplo, encontrar outras soluções para gerenciar antigos problemas mais voltados para a oportunidade para todos, para a igualdade, né? Esse é um aspecto Sim. interessantíssimo.
que Plutão Embora que a estava gente em tem tempo. Aquário. Pode Plutão falar. estava em Aquário na época da Revolução Francesa, que foi Olha quando só. se forjou o lema, né, de fraternidade, igualdade, solidariedade. Uhum. São palavras mágicas, mas elas têm tudo a ver com a mentalidade coletiva, sensível aos eflúvios de Aquário, né? Plutão está no finalzinho de Capricórnio, mas já já ele também vai entrar em Aquário. Então a gente tem um encontro aí desses planetas saindo de um paradigma anterior de elitização, de excesso de autoridade, né, de hierarquização das relações para um novo Uhum. modelo, um modelo muito mais voltado com a Sim. horizontalidade das relações, né? Então, a gente está repetindo historicamente um processo, né, que ficou registrado como a Revolução Francesa, e Numa outra aí, volta da espiral evolutiva, né? né, para a gente olhar também com as experiências aprendidas, né, não repetir os mesmos erros, e a gente se responsabilizar, Uhum. inclusive com as gerações que vêm depois de nós, né? Sim, sim. Uhum. Perfeito. Eu queria que você desse uma mensagem final, que nós temos agora aí, realmente assim, começamos 6h30, né? Senão já já o Instagram derruba a gente aqui. Então, qual a sua mensagem final para essa síntese toda que nós temos aqui durante esse tempo? O que que você poderia Uhum. falar para a gente? Tá. A gente está na temporada do leão, então muita gente está se sentindo encorajada a desafiar as restrições, né? A retomar o contato com as pessoas, a não usar máscara, por exemplo. Então, o meu recado é resistam a esse impulso, porque ele vai passar e a pandemia vai demorar um pouquinho mais do que ele, né? Cuidem-se, continuem acreditando na ciência. Ah, Pratiquem, principalmente, né? Pratiquem diariamente esse exercício de positividade, de se conectar com um futuro melhor, com uma possibilidade melhor, pensar o que, que a vida está pedindo individualmente para cada um e não resistir a essa mudança, né? Não resistir individualmente e coletivamente. A gente precisa dessa Perfeito. mudança, o mundo precisa desse respiro, né, Uhum. dessa pausa, e a Uhum. vida vai seguir, né? O ser humano é Sim. incrível, vai se reinventar. A gente vai superar. Nós precisamos realmente de pessoas que realmente façam isso na prática. E nós queremos agradecer muito a sua participação, que você é uma prova viva de que realmente podemos nos reinventar, né? Que você mesma passou por um processo de mudança e transformação, como você nos comunicou aqui, né? E você está aqui hoje fazendo esse trabalho, né? E nós queríamos deixar uma mensagem para o nosso público, então agradecendo muito aqui a Verbena, né? Convidá-los para manter-se conectado com a gente, seguir as nossas redes sociais e falar aqui um pouquinho de, olha, Astrologia, Psicologia, os 4 elementos. Esse livro é importantíssimo para a gente continuar aqui Muito. nessa questão da live. É um livro maravilhoso do Chico Arroyo, né? Para você utilizar a astrologia de uma forma para descobrir o propósito da sua vida, o lançamento aqui do astrólogo André Mantovani, né, que é nosso autor aqui da casa, né? O trabalho todo de astrologia dinâmica da Caroline Faulkner, né, decodificando, né, aqui o signo dos zodíacos, decodifica as estrelas e redefina a sua vida, para você transformar o mapa astral num processo de autoconhecimento, né, e a Bíblia da Astrologia, que é um curso completo aqui de astrologia para você seguir Da e se Julie reinventar. Rocha. São obras muito importantes que nós temos aqui, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Verbena. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes com a gente na live e que nós possamos fazer outros trabalhos juntos mais para frente. E muito obrigado a todos aqui presentes. Até uma próxima aqui no Grupo Editorial Pensamento, nas nossas lives. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Muito Verbena. obrigada também. Tchau, boa noite. Boa noite, Boa seguidores. noite. Tchau, tchau.